Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 1. Mateus 17, de 1 a 8. Nós vamos ler um texto, um evento, que aparece e ele é contado no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, cada um dando a sua nuance, o seu detalhe. E nós vamos ler aqui segundo o que narra o evangelista Mateus. Você deve ter um título aí na sua Bíblia, A Transfiguração. E é esse texto que nós vamos ler aqui. Mateus 17, de 1 a 8. Diz o texto: 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra a Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe, Pai, a nossa vida, que o Senhor possa tratar, Senhor, conosco aquilo que Tu tens para nós. Nós oramos, nós Te agradecemos pela Tua palavra. Nós queremos Te pedir, Senhor, que nada a não ser o Senhor Jesus possa ser visto por nós essa noite. Em nome dele nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém. 6 dias depois, evangelista Lucas fala cerca de 8 dias depois. E agora, será que tem um erro na Bíblia? Não. Né? Eu posso dizer assim, olha, tem mais ou menos uns, com esse frio todo, tem uns 5, 6 dias que eu não tomo banho. Alguém pode dizer assim, olha, pastor Ion tem uma semana que não toma banho. Por quê? É uma aproximação. Lucas vai dizer cerca de, Mateus é exato, 6 dias depois. 6 dias depois do quê? Ou cerca de uma semana depois do quê? Se você olhar aqui, Jesus está falando com os discípulos no Mateus 16, no verso 24, ele diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará um homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E aí olha o que Jesus vai falar. E em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, Jesus não falou de todos os 12, alguns que estavam ali, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus então aqui está prometendo para alguns deles que eles veriam o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, o Senhor Jesus permite que eles vejam o lampejo desse reino. Jesus está glorificado diante dos discípulos. E eles veem 2 deles, Tiago e Pedro. É isso? Pedro e João. Tiago estava no barquinho. Peguei você, né? Então Pedro e João, eles veem um lampejo dessa glória. Do Senhor Jesus transformado. O seu rosto brilhando como o sol. E uma nuvem luminosa que os envolve.
E eles caem de medo, de bruço, tomados por aquela voz que eles ouviram. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. A ele eu vi. E abrindo os olhos, não viram a ninguém mais, senão a Jesus. Interessante que o Senhor Jesus permite que Pedro e João vejam a glória dele. Eu falei Pedro e João? Tiago também estava? Vocês estão bem de Bíblia, hein? Não estava no barquinho? Pedro, Tiago e João. Gente, é sempre os três. Sempre os três. Vocês estão espertos, gostei. Quando a Bíblia fala, então, nesse evento, aparecem diante deles Moisés, aparecem diante deles Elias. Moisés havia vivido muitos anos antes do Senhor Jesus e Elias também. E de repente os dois estão diante de Jesus e conversando com eles. Moisés, por que Moisés? Porque Moisés representa a lei. Moisés é o libertador de Israel. Moisés é o profeta semelhante a Jesus e Jesus é o profeta semelhante a Moisés. No nascimento de Moisés, o governante ordenou a matança de crianças. No nascimento de Jesus também. A Bíblia fala que Moisés era manso, que o Senhor Jesus também. A Bíblia fala que Moisés era pastor de Israel e Jesus também. E que esse Moisés é preservado na infância e Jesus também. São mais ou menos 14 semelhanças entre Moisés e Jesus. E nós vemos aí então Moisés e a rocha. O Senhor diz a Moisés, Moisés, fere a rocha e ela dará a sua água. Moisés feriu a rocha e deu a água. Depois Moisés quer ver a glória de Deus e Deus coloca Moisés numa fenda na rocha. Tapa aquela fenda com a sua mão e Moisés pode ver a glória de Deus pelas costas. Tempos depois o Senhor fala a Moisés, o povo reclama e ele diz para Moisés, Moisés, falai a rocha e ela dará a sua água. E Moisés então indignado, de forma imprudente e incrédulo, ele bate na rocha 2 vezes e saíram muitas águas. Se a rocha já havia sido ferida, não havia necessidade de Moisés bater nela, porque Jesus já havia sido ferido. E a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, que ele, Jesus, é a rocha espiritual que seguia Israel. Quando ele mandou Moisés ferir a rocha, ele disse, eu estarei sobre a rocha e tu ferirás a rocha. Deus estava sobre a rocha e a rocha foi ferida. Mas no segundo momento, Deus apenas disse, Moisés fala, não precisa ferir mais, porque ela já foi ferida. E Moisés bate 2 vezes na rocha. E isso custa a entrada de Moisés na terra prometida. Porque ele não creu no Senhor, embora fosse salvo, embora fosse do Senhor. E nós vemos lá no livro de Judas, que Satanás disputou com o arcanjo Miguel o corpo de Moisés. Ao ponto do Miguel não conseguir. E o que ele diz? O Senhor te repreenda. Bom, e onde está o corpo de Moisés? Eu sei de uma coisa. O Senhor sustentou o corpo de Moisés, porque ele apareceu para Jesus no monte. Em corpo. Então, o arcanjo Miguel disse, o Senhor te repreenda e acabou ali. A história não acabou ali. Porque é do Senhor o corpo dos seus justos, o corpo dos seus santos. Moisés apareceu a Jesus em corpo e conversou com ele. Ou seja, o Senhor exerce autoridade sobre os seus justos. E outro que estava ali era Elias. Profeta Elias. Elias não morreu. Interessante, que Elias não morreu. Então a gente ouve, Elias foi para o céu numa carruagem de fogo, certo? Não. A Bíblia diz que ele estava com Eliseu, a carruagem de fogo passa no meio dos dois, separa os dois e Elias sobe para o céu num redemoinho. E quem era Elias? Elias resistiu aos profetas de Baal. Elias é aquele que ressuscita a filha da viúva de Serepta. Elias desejou morrer
Mas o Senhor preservou um remanescente junto com ele. Reservou 7.000 que não se dobraram a Baal. Os profetas apontam para Jesus e toda a lei aponta para Jesus. Toda a lei aponta para o Senhor Jesus. Os mandamentos, os ritos, as festas, o tabernáculo, o templo, os sacerdotes. Tudo era a sombra de Jesus que viria um dia. Os profetas todos apontaram para Jesus. Todos eles anunciaram que o Messias, o Salvador, viria. Todos eles. A começar de Gênesis, o próprio Moisés diz que ele seria semente de mulher, de Sem, de Abrão, de Isaac, de Jacó, de Israel, da tribo de Judá. Que ele nasceria em Belém, que ele seria chamado de profeta, que ele daria a sua vida, que ele seria traído por 30 moedas de prata. Davi diz no Salmo 22 que ele seria crucificado, traspassado mãos e pés. Zacarias vai dizer que o seu lado seria traspassado por lança. São 70 profecias. E se nós desmembrarmos em detalhes, são mais de 300 se cumprindo num único só homem. Então, o representante da lei estava lá, Moisés, e o representante dos profetas, Elias, também estava lá. A lei e os profetas prenunciaram, porém, cumpriram-se cabalmente no Senhor Jesus Cristo. E na cruz ele bradou em alta voz: Tetelestai, está consumado. E qual era o assunto que eles conversaram ali? Eu não sei se você já teve isso quando você era criança. Quando eu era criança, eu lembro meus pais, meus tios, meus primos mais velhos, né, conhecido aqui em São Paulo, eu sou o caçula de todos eles, então eu gostava de ouvir a conversa, então eu ficava assim, né? Criança fica assim, prestando atenção. Papo dos adultos, que interessante. Eu fico imaginando Pedro ali naquela situação. Eu fico imaginando Tiago ali naquela situação, João naquela situação, mas especialmente Pedro. Eu acho que dali dos três, Pedro estava interessadíssimo. E olhando, o que será que eles estão falando? Pedro ficou extasiado, achou demais aquilo. Que clima, que coisa legal. Moisés está ali, Elias está ali. Uau! E qual era o tema da conversa? O Evangelho de Lucas explica que eles falavam sobre o que aconteceria com Jesus em Jerusalém. Qual era o assunto? Que Jesus ia padecer e morrer pelos pecados. Porque a lei de Moisés apontava para isso, e os profetas apontavam para aquele dia. Então eu fico imaginando que Jesus estava orando, e aí tem a transfiguração, Moisés e Elias aparecem, e o tema da conversa: Jesus, está chegando o seu dia. Está chegando o dia que você vai padecer. Dá para imaginar essa situação? Dá para imaginar esse tipo de diálogo? Tudo aquilo que eu escrevi na lei, que Deus me orientou a escrever, está para se cumprir em ti. Você é o Messias que nós aguardávamos. E Elias disse: todos os que os profetas disseram, tudo aquilo que foi dito a seu respeito, está para se cumprir em ti. Essa era a conversa dos três. E Pedro está ali ouvindo. Pedro está ali prestando atenção em cada detalhe. A lei de Moisés dizia o seguinte: a alma que pecar, esta morrerá. E a lei de Moisés dizia: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o Messias tem que dar a sua vida como oferta pelo pecado e derramar o seu sangue. Mas como ele não tinha pecado, ele vai assumir a sua morte, o seu pecado, como se fosse dele, embora ele nunca tenha pecado. Lampejo da glória celeste. Não houve apresentações. Eu gosto muito desse texto. Moisés não estava com crachá escrito aqui, seu Moisés, não estava. Nem Elias o profeta, não estava escrito. Eliá, Nabi, não tinha isso escrito. E Pedro não perguntou, nem Tiago, nem João: quem são esses, Senhor? Ah, esse aqui é Elias. Meu sonho era te conhecer. Não tinha isso. Não houve apresentações, porque ali era um lampejo da glória celeste.
Pedro, Tiago e João sabiam quem era Elias, sabiam quem era Moisés. Não houve apresentações. Eu quero dizer para você, irmãos, quando nós estivermos no céu, nós vamos saber quem é quem. Amém. Vamos saber quem é quem. Eu nunca conheci minha avó Ione, só de foto. Mas lá na Glória Celeste eu vou olhar para ela e falei, você era minha avó. E eu ganhei esse nome por sua causa. Mas aqui Deus me deu uma pedrinha branca com um novo nome. Que só eu reconheço. Não conheci o meu avô João, mas lá no céu eu vou saber quem ele é. Eu irei ver os seus olhos claros. Tão famosos. Há muitos irmãos que eu não conheci. Ninguém vai me apresentar Sansão, que é meu sonho. Eu vou saber quem ele é. Não vou precisar da peruca da Slade para o acampamento. Porque eu saberei quem ele é. E vou mandar junto, abraçado, falar, caí, cabeleira, é nóis. Dispensou-se apresentações. E interessante que na glória celeste, naquele lampejo, o assunto era o quê? A morte de Jesus Cristo, o que ele padeceria em Jerusalém. Quando você estiver no céu, meu irmão, lembre-se de João em Apocalipse. Viu o cordeiro como tinha sido morto. No céu olharemos para o Senhor Jesus Cristo e saberemos que estamos lá, porque veremos as feridas eternamente, todos os dias, naquelas mãos. Esse é o motivo de estarmos lá. Toda a lei, todos os profetas apontam para o Senhor Jesus Cristo. O diálogo vai girar em torno do Senhor Jesus Cristo e a sua obra. O assunto da Bíblia é Jesus o tempo todo. Jesus é o centro de tudo o que há, já diria Raquel Novaes. Ele é o centro de tudo o que há. Participará da glória celeste, ou participarão da glória celeste aqueles que têm o Filho. Viu o cordeiro como tinha sido morto. Nós estaremos lá porque haveremos de vê-lo como ele é. Israel irá vê-lo um dia. Zacarias capítulo 12, verso 10. E olharão para mim, a quem traspassaram. E chorarão por ele amargamente, como se chora pelo unigênito. Verri bitu elai, olharão para mim a quem traspassaram. Eu não sei por que alteraram esse texto da Bíblia ao longo do tempo. Mas Zacarias 12, 10, as versões mais antigas, inclusive a Bíblia que está aqui, está escrito literalmente. Olharão para mim a quem traspassaram. Não é olharão para aquele, olharão para mim. Não sei por que tiraram. Porque todas as versões bíblicas antigas, Almeida, King James, todas têm olharão para mim. A NVI tem olharão para mim. É verri bituelai, é aramaico, olharão para mim a quem traspassaram. Israel um dia verá o Senhor e vai chorar amargamente porque o Messias que eles mataram é o Senhor Jesus Cristo. E Zacarias 13, 6 vai dizer, que feridas são essas no meio das suas mãos? São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. A crucificação, a obra de Jesus é o centro de tudo que há. E aí vem o Pedro. Senhor, vamos fazer 3 tendas. É o seguinte, Senhor, meu negócio é barco, é pesca, mas eu sei fazer uma tenda. Eu conheço um pouco de carpintaria. Fiz barco minha vida inteira, pesquei, mas eu dou um jeito. A gente faz uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, a outra para Elias. E eu, Tiago e João, a gente dorme no barco, no mato, qualquer lugar. Mas vamos fazer 3 tendas aqui para vocês. Esse lugar é bom. Aqui é a glória de Deus, eu estou vendo. Vamos fazer 3 tendas aqui. Vamos fazer um acampamento. Eu durmo em qualquer lugar. Eu fico em qualquer lugarzinho, Senhor. E é interessante que Pedro
era intempestivo, né? Ele era bom em dormir em qualquer lugar. Lembra no Getsemane? Ele dormiu lá. Pedro era bom nisso, não precisa nem de tenda. A hora que bateu o sono, eu durmo em qualquer lugar. Em João 15, o Senhor Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Quem prepararia a morada? Pedro? Quem está insistindo aqui para fazermos morada aqui? Quem prometeu preparar a morada foi o Senhor Jesus. Vou preparar-vos lugar para que onde estou estejais vós também. É Ele quem prepara as moradas. Pedro estava preocupado em que o reino de Deus estivesse aqui e ali estava bom. Jesus está falando algo diferente. Eu vou preparar lugar. O que você está vendo aqui, Pedro, é um lampejo de coisa muito maior. E aí, de repente, uma nuvem luminosa que os envolveu e uma voz. Presta atenção. Quando nós lemos a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia tentando imaginar. O Senhor nos deu imaginação para a gente usar. Então, talvez você tenha um cenário, né? Os discípulos lá no barco, a tempestade. E aí, quando nós somos pequenininhos, põe lá o flanelógrafo, as figurinhas, o mar, e nós tentamos ter uma ideia. Eu fico imaginando essa cena, eu não sei você, mas eu imagino. Eu imagino, então, ali eles conversando, o rosto de Jesus brilhando como o sol, e eles não conseguem nem olhar. Está ali Moisés, aquele que tentaram roubar o corpo dele, estava vivinho ali, transformado, conversando com Jesus. Estava ali Elias, que não viu a morte, conversando com Jesus ali, ó. Você veio cumprir. E de repente Pedro tem uma ideia, vamos fazer 3 tendas. Pedro, na sua carnalidade, tentou dar um jeito. Vamos fazer agora, Jesus, acontecer. É aqui agora, vamos implantar esse reino agora. Aí vem uma nuvem luminosa e uma voz que sai do meio dessa nuvem. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Gente, eu não sei você, mas se eu ouvisse essa voz no meio da nuvem luminosa, o rosto de Jesus brilhando na sua força, Moisés e Elias ali, eu cairia mortinho. E foi o que aconteceu, eles caíram de bruços, tomados de pavor, de grande medo. Gente, eles andavam com Jesus, imagina eu. Não sei você. O prazer e a alegria do Pai é o Filho amado, o Senhor Jesus. Sabe o que alegra o Pai? Sabe o que alegra a Deus? Jesus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, era a força de Israel, porque o prazer do Pai é o Filho amado Jesus, e ele diz a ele ouvir, eu preciso ouvir a voz de Deus, ouça o Senhor Jesus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Você quer ouvir a voz de Deus, meu amigo? Conheça Jesus. Leia os evangelhos, leia o Sermão do Monte. Eu não sei o que eu faço amanhã. Leia as palavras do Senhor Jesus. A Bíblia diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. O prazer do Pai é o Filho, porque Ele cumprirá o trato da eternidade. Ele cumprirá a justiça, Ele cumpriu a cruz, Ele cumpriu a obediência, Ele cumpriu o amor perfeito e a salvação de todo aquele que nele crê. A glória celeste é lugar de alegria completa. Lá nós reconheceremos uns aos outros. Lá nós saberemos quem é quem.
Lá não haverá crachás e placas de identificação. Já parou para pensar nisso? Já participou daquelas dinâmicas de grupo que tem o nomezinho da pessoa? Engraçado, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Eu não sei se você já foi a algum lugar fazer um exame. Outro dia eu tive que agendar meus exames aqui. Fui num laboratório aqui perto, porque eu não sou muito bom com aplicativo. Às vezes não dá certo. Falei, eu vou lá. Fui lá. E aí vi lá o nome da atendente, Eduarda. Uma menina simpática. Falei, oi, Eduarda, você sabe o meu nome? Eu só fiz assim para ela. Tá no crachá. É mesmo. Às vezes a gente esquece, né? Mas lá no céu não vai ter isso. Eu vou saber que o Marcos é o Marcos, que o Vini é o Vini. Né? Eu vou saber quem é minha mãe, quem é meu pai, vou lá e vou encontrar a Meire. Amém, né, Meire? Nós seremos semelhantes a Jesus, esse é o lampejo da glória celeste. Lá é lugar de alegria completa. Por que esse negócio aconteceu? Por que essa transfiguração aconteceu? O que Jesus fazia lá? O que ele foi fazer nesse monte? A Bíblia diz que ele orava. Quando você ora, muitas coisas acontecem. Eu sei que está frio, eu sei que a igreja está mais desfalcada hoje, mas eu ainda creio que a oração chacoalha as paredes da igreja. Faz tremer os bancos no chão. A gente tem orado pouco. A nossa oração ainda faz tremer as bases do inferno. Aquela mulher que apareceu hoje aqui assustou a muitos, ela ficou incomodada porque ela ouviu que Jesus era Deus e ganhou um cachorro quente e saiu praguejando para lá. Sabe por quê? Porque esse nome incomoda. Ontem tínhamos aqui 70 jovens, eu disse para eles, eu sonho com essa geração fazendo diferença e ganhando almas para Cristo. Já citei aqui várias vezes o nome do Vitor. Vitor Maprelian, nunca esqueci desse nome, menino da Igreja Batista. E aí então, o prazer dele era falar de Jesus na escola. Eu falei, Vitinho, eu venho aqui 20 minutos por semana, 25 no máximo uma aula, e você está aqui todo dia. Não passou muito tempo, o apelido desse menino em sala de aula virou Jesus. Aí uma menina se levantou, por que vocês ficam rindo dele, chamando ele de Jesus, que absurdo? Ele, calma, eu amo ser confundido com meu mestre. Quantas vezes eu não orei por esse menino? E aí, eles fizeram uma aposta com ele. Fulano, nós vamos no bar lá da rua, não vou dizer o nome, e você vai encher a cara com a gente. Aí você vai com a gente para a igreja. Que tal? Aí nós vamos com você para a igreja. Ele falou assim, eu tenho uma proposta diferente. Vocês vão comigo para a igreja, vocês nunca mais vão naquele bar. Sinto falta de gente assim. 17 anos, eu sinto falta de gente assim. Tudo isso aconteceu porque Jesus orou. Eu ainda creio que a oração cura. Ainda creio que a oração transforma. Eu creio na oração que vai restaurar os olhos do Cícero, os dois. Eu creio, eu sei que ele crê nisso também. E que a cirurgia de amanhã será um sucesso. Eu creio num Deus que foi atrás do Iveson. Creio. Eu creio num Deus que restaura vínculos, casamentos acabados. Creio num Deus que transforma mal em bem, que dissipa temores, que sacia a sede, mata a fome, muda a sorte. Creio nesse Deus. Enquanto Jesus orava, olha a experiência que esses homens viveram. Enquanto Pedro elucubrava a sua obra, uma nuvem os envolveu. E encheu então ali a plenitude de Deus. E dissipou-se ali todos os projetos humanos de Pedro. Todos eles. Toda a carnalidade. Ao ponto dele e os colegas ouvirem, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Os discípulos ficaram com medo e caíram. E João passou por isso uma segunda vez lá em Apocalipse, capítulo 1. Mas o Senhor nos ergue e diz, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ele põe a sua mão sobre nós. Queridos, quando tudo isso passou e Jesus disse não tem mais, eles não viram mais nada a não ser quem? Jesus.
e Ele nos basta. Jesus Cristo nos basta. A Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, a sua graça nos basta. Eu queria fazer uma pergunta para você essa noite. Qual é a tua causa? Qual é a tua causa? Qual é a pedra no teu sapato? O que está te incomodando? O que te preocupa? O que te aflige? O que tem tirado o teu sono muitas vezes? Qual é o teu temor? Quando eles abriram os olhos, eles não viram mais nada a não ser a Jesus. E o convite essa noite é: olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para Cristo. Eu quero te fazer um convite essa noite, um convite muito simples. Nós ouvimos aqui que a roseira, hoje de manhã, né? Nós ouvimos aqui que a roseira, quando ela está escorada no carvalho, ela está protegida, não importa o vento ou a tempestade. Qual é a tua aflição? Talvez a tua aflição seja desânimo. Você está mais desanimado do que cachorro em dia de chuva. Encolhido. Não quero fazer nada. É hoje. Está desanimado, está triste. Talvez você esteja preocupado, é o teu trabalho. É a busca, é alguma coisa que você precisa. Saudade, medo, anseio, preocupação. Qual é a tua causa? Olha quem é o Senhor Jesus, gente. O que Ele veio fazer? A Bíblia diz para você olhar para Ele. Qual é a tua causa? Qual é a tua preocupação? Quando Jesus orou, Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência maravilhosa. Viram 2 homens do Antigo Testamento diante de Jesus ali. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de vivos, não de mortos. Aprendemos isso hoje aqui pela manhã, num banquete que foi a aula do Marcos. Banquete. Sustância. Quando o Marcos falou, calma, vou liberar vocês para o almoço, eu falei, eu já almocei. Que aula. Olha que legal o Senhor Jesus dizendo que Ele é Deus de vivos. Moisés estava vivinho diante de Jesus. Elias estava vivo diante de Jesus. O nosso Deus é um Deus de vivos, Ele venceu a morte. E a sua vida? Qual é a tua causa? O nosso maior inimigo e o último a ser vencido é a morte, e Ele venceu na cruz. Ressuscitando dentre os mortos, com um corpo que não morre mais. Qual é a tua causa? Pelo que você gostaria de orar? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Nós não estamos determinando aqui milagre. Eu creio em milagre, eu creio em cura. Creio mesmo, já orei, oro, mas não com hora marcada. Hoje é a sexta-feira da cura, vem aqui que você vai ser curado da sua calvície. Irmão, não dá certo não. Porque calvície também é uma patologia, é uma doença. Sei lá do que eu chamo, os médicos depois me ajudam. Mas não tem cura. Tem assim, né? Gastar um dinheiro lá. Eu vou para a glória, eu quero gastar meu dinheiro que passei. Mas a gente não crê em cura com hora marcada, mas cremos e oramos por ela. E às vezes eu oro, Senhor, faça... Qual é o teu pedido, meu irmão? Eu queria convidar você a orar. É você com o teu Deus. Faz de conta que você fechou a porta do teu quarto. Fala com Ele agora. E eu quero orar pela tua vida. Começa a oração dizendo assim: Jesus, eu creio. Eu creio que o Senhor pode tudo. Absolutamente tudo. E diante de Ti, eu quero colocar a minha causa. Eu quero colocar aquela viagem. Eu quero colocar a minha vida. Eu quero colocar aquela prova difícil. Aquela entrevista. Quero colocar aquela doença. Eu quero colocar aquela pessoa tão difícil, Senhor.
Eu não sei pelo que você está orando. Entrega para Ele, diga para Ele. Ele pode todas as coisas. Ó Jesus, nos colocamos diante de Ti essa noite, pedindo que o Senhor fale, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo lampejo do Monte da Transfiguração. Ali, aqueles homens simples, rudes, pescadores, viram o lampejo da glória celeste. Viram ali se cumprir em Cristo Jesus a lei e os profetas. Dias depois, Jesus entrega a sua vida por nós. Mas viram ali Moisés ressurreto. E um dia Moisés de fato ressuscitará. E nós o conheceremos. Viram ali Elias, que não passou pela morte, mas vai passar um dia. Porque ele é uma das duas testemunhas. Pai, nós Te agradecemos porque Tu és Deus de vivos. Tu és o Deus que traz a vida. Tu és o Deus que diz: este é meu Filho amado, escute a Ele. E nós queremos ouvir a doce voz do Senhor Jesus. Tu és o nosso Deus, Senhor, nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Há irmãos aqui orando e nós colocamos cada causa diante de Ti. Nós colocamos o perdão diante de Ti, os clamores diante de Ti, as dores diante de Ti, as doenças diante de Ti. Colocamos, Senhor, as vidas que precisam de socorro, de apoio diante de Ti. Colocamos aquela senhora que passou aqui diante de Ti, clamando por misericórdia. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, Pai, clamar-Te, seja qual for a causa de cada um, talvez esteja em casa, em trânsito, esteja aqui essa noite. Colocamos, Senhor, essas vidas diante de Ti. Rogo porque o Senhor pode tudo. Porque o que vimos ali foi a glória celeste entre nós, e um dia estaremos para sempre contigo. As nossas tendas não estão aqui, como tentou fazer Pedro, e lá na frente ele entendeu que apesar de toda a visão que ele teve, de toda a glória que ele viu, ele acaba exaltando o Senhor Jesus e a sua palavra. Obrigado, Pai, porque a nossa morada não está aqui, mas está aí contigo. E nós um dia estaremos para sempre com o Senhor. Nos coloca de olho nas Tuas coisas, Senhor, a cada dia, a cada momento. Oramos, Te suplicamos, Te agradecemos. Porque cada causa aqui apresentada diante de Ti está ganha na cruz do Calvário. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, Senhor.